Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 26. Considerações. Não gosto de lutar ao lado desse Seanchan, disse Gavin suavemente, aproximando-se de Egwene. Ela também não gostou, e sabia que ele seria capaz de sentir isso nela. O que ela poderia dizer? Ela não podia afastar o Seanchan. A sombra havia trazido Sharans para lutar sob sua bandeira. Egwene, portanto, teria que usar o que tinha. Qualquer coisa que tivesse. Seu pescoço coçava enquanto ela atravessava o campo em direção ao ponto de encontro, cerca de 1,5 km a leste do Val em Arafel. Bryne já havia posicionado a maior parte de suas forças no Val. Aes Sedai podiam ser vistas no topo das colinas logo ao sul do Val, e grandes esquadrões de arqueiros e lanceiros estavam posicionados abaixo deles, nas encostas. As tropas estavam se sentindo mais descansadas. Os dias que as forças de Egwene passaram recuando haviam aliviado um pouco da pressão da guerra, apesar das tentativas do inimigo de forçá-las a se comprometer com o combate. As chances de Egwene dependiam de os Seanchan se juntarem à batalha e enfrentarem os canalizadores Shara. Seu estômago se revirou. Ela ouvirá certa vez que, em Caemlyn, homens inescrupulosos jogavam cães famintos juntos em uma cova e apostavam qual sobreviveria à luta. A mesma coisa lhe parecia. As Damani Seanchan não eram mulheres livres, elas não podiam escolher lutar. Pelo que vira dos canalizadores Shara, eles eram pouco mais que animais. Egwene deveria lutar contra o Seanchan a cada respiração, não se aliar a eles. Seus instintos se rebelaram ao se aproximar da reunião do Seanchan. O líder Seanchan exigiu essa audiência com Egwene. A luz a enviaria rapidamente. Egwene receberá relatório sobre Fortuona, então sabia o que esperar. A diminuta imperatriz Seanchan estava no topo de uma pequena plataforma, observando os preparativos para a batalha. Usava um vestido brilhante cuja cauda se estendia por uma distância ridícula atrás dela, carregado por 8 da Covale, aqueles servos com roupas horrivelmente modestas. Vários membros do sangue estavam em grupos, esperando com poses cuidadosas. Guardas da Vigília da Morte, corpulentos em suas armaduras quase negras, erguiam-se como pedras ao redor da imperatriz. Egwene se aproximou, protegida por seus próprios soldados e por grande parte do salão da torre. Fortuona tentará primeiro insistir que Egwene fosse visitá-la em seu acampamento. Egwene, é claro, recusará. Levará horas para chegar a um acordo. Ambas viriam para aquele local em Arafel, e ambas ficariam de pé em vez de sentadas, para que nenhuma delas desse impressão de estar acima da outra. Mesmo assim, Egwene ficou irritada ao encontrar a mulher esperando. Ela queria marcar o encontro para que ambas chegassem ao mesmo tempo. Fortuona desviou o olhar dos preparativos de batalha e olhou para Egwene. Parecia que muitos dos relatos de Siuan eram falsos. É verdade que Fortuona parecia uma criança, com aquela constituição esguia e traços delicados. Essas semelhanças eram mínimas. Nenhuma criança jamais tivera olhos tão perspicazes, tão calculistas. Egwene revisou suas expectativas. Ela imaginara Fortuona como uma adolescente mimada, fruto de uma vida inteira de mimos. Eu considerei, disse Fortuona, se seria apropriado falar com você pessoalmente, com minha própria voz. Perto dali, vários do sangue Seanchan, com suas unhas pintadas e cabeças parcialmente raspadas, ofegaram. Egwene os ignorou. Eles estavam perto de vários pares de Sulvão e Damani. Se ela deixasse esses pares chamarem sua atenção, seu temperamento poderia levá-la a melhor. Eu pensei, disse Egwene, se seria apropriado falar com alguém como você, que cometeu atrocidades tão terríveis. Decidi que falarei com você, continuou Fortuona, ignorando o comentário de Egwene. Acho que, por enquanto, seria melhor se eu a visse não como uma Marat Damani, mas como uma rainha entre o povo desta terra. Não, disse Egwene. Você me verá como eu sou, mulher. Eu exijo isso. Fortuona franziu os lábios. Muito bem, disse ela finalmente. Já falei com Damanis antes, treiná-los tem sido um hobby meu. Vê-la como tal não viola o protocolo, pois a imperatriz pode falar com seus cães de estimação. Então falarei com você diretamente também, disse Egwene, mantendo o rosto impassível. Pois a Amirlin julga muitos julgamentos. Ela precisa ser capaz de falar com assassinos e estupradores para sentenciá-los. Acho que você se sentiria em casa na companhia deles, embora suspeite que eles a achariam nauseante.
Posso ver que esta será uma aliança desconfortável. Você esperava o contrário, perguntou Egvene. Você mantém minhas irmãs em cativeiro. O que fez com elas é pior que assassinato. Você as torturou, quebrou suas vontades. Gostaria, pela luz, que você simplesmente as tivesse matado. Eu não esperaria que você entendesse o que precisa ser feito, disse Fortuona, olhando para o campo de batalha. Você é um Marathi Damani. É natural para você buscar o seu próprio bem, como você o vê. Natural mesmo, disse Egvene suavemente. É por isso que insisto que me veja como sou, pois represento a prova definitiva de que sua sociedade e seu império são construídos sobre falsidades. Aqui estou eu, uma mulher que você insiste que seja encoleirada para o bem comum. E, no entanto, não demonstro nenhuma das tendências selvagens ou perigosas que você alega que eu deveria ter. Enquanto eu estiver livre de suas coleiras, provarei a todo homem e mulher que respira que você é uma mentirosa. O outro Seanchan murmurou. A própria Fortuona manteve a expressão fria. Você seria muito mais feliz conosco, disse Fortuna. Ah, eu faria isso, disse Egvene. Sim. Você fala em odiar a coleira, mas se a usasse e visse, acharia a vida mais tranquila. Nós não torturamos nossas damanes. Nós cuidamos delas e permitimos que vivam vidas privilegiadas. Você não sabe, não é? Perguntou Egvene. Eu sou a imperatriz, disse Fortuona. Meu domínio se estende através dos mares, e os reinos sob minha proteção abrangem tudo o que a humanidade sabe e pensa. Se há coisas que eu não sei, elas são conhecidas por aqueles em meu império, pois eu sou o império. Delicioso, disse Egvene. E o seu império sabe que eu usei uma das suas coleiras, que eu já fui treinada pelo seu Suldan. Fortuona enrijeceu-se e então recompensou Egvene com um olhar de choque, embora tenha disfarçado imediatamente. Eu estava em Falme, disse Egvene. Uma damane, treinada por Rena. Sim, eu usei sua coleira, mulher. Não encontrei paz lá. Encontrei dor, humilhação e terror. Por que eu não sabia disso? Perguntou Fortuona em voz alta, virando-se. Por que você não me contou? Egvene olhou para a nobreza Seanchan reunida. Fortuona parecia estar se dirigindo a um homem em particular, um homem com ricas roupas pretas e douradas, adornadas com renda branca. Ele tinha um tapa-olho sobre um dos olhos, preto para combinar, e as unhas de ambas as mãos estavam pintadas de um tom escuro. Mate! Egvene gaguejou. Ele deu uma espécie de meio aceno, parecendo envergonhado. Oh, luz! Pensou ela. No que ele se meteu? Ela imaginou planos. Mate estava imitando um nobre Seanchan. Eles não deviam saber quem ele realmente era. Será que ela poderia negociar algo para salvá-lo? Aproxime-se, disse Fortuona. Este homem não é, começou Egvene, mas Fortuona interrompeu-a. Knotai, disse ela, você sabia que esta mulher era uma damane fugitiva? Você a conheceu quando criança, eu acho. Você sabe quem ele é? Perguntou Egvene. Claro que sim, disse Fortuona. Ele se chama Knotai, mas já foi chamado de Matrin Kalton. Não pense que ele irá servi-la, Marat Damani, embora vocês tenham crescido juntos. Ele é o príncipe dos corvos agora, uma posição que conquistou por seu casamento comigo. Ele serve ao Seanchan, ao trono de cristal e à imperatriz. Que ela viva para sempre, observou Mate. Olá, Egvene. Que bom saber que você escapou daqueles charas. Como está a Torre Branca? Ainda branca, eu acho. Egvene olhou de Mate para a imperatriz Seanchan, depois de volta para ele. Finalmente, incapaz de fazer mais nada, ela caiu na gargalhada. Você se casou com Matrin Kalton. Os presságios previram isso, disse Fortuona. Você se deixou aproximar demais de um Taveren, disse Egvene, e então o padrão aprendeu a ele. Superstições tolas, disse Fortuona. Egvene olhou para Mate. Ser Taveren nunca me trouxe muita coisa, disse Mate, amargamente. Acho que eu deveria ser grato ao padrão não ter me arrastado pelas botas até Shaiolgu. Uma pequena bênção, essa. Você não respondeu à minha pergunta, Knotai, disse Fortuona. Você sabia que essa mulher era uma damane fugitiva? Se sim, por que não me contou? Não pensei muito nisso, disse Mate. Ela não foi uma por muito tempo, Tuon. Falaremos sobre isso em outra ocasião, disse Fortuona suavemente. Não será agradável. Ela se virou para Egvene. Conversar com uma ex-damane não é o mesmo que falar com alguém recentemente capturado, ou com alguém que sempre esteve em liberdade.
A notícia deste evento se espalhará. Você me causou inconveniência. Egwene olhou para a mulher, perplexa. Luz. Aquelas pessoas eram completamente insanas. Qual era o seu propósito ao insistir nesta reunião? O dragão renascido disse que você nos ajudará na luta. Ajude-nos, então. Eu precisava te conhecer, disse Fortuona. Você é o meu oposto. Concordei em me juntar a esta paz que o dragão ofereceu, mas há condições. Oh, Luz, Rand, pensou Egwene. O que você prometeu a eles? Ela se preparou. Além de concordar em lutar, disse Fortuona, reconhecerei as fronteiras soberanas das nações como estão mapeadas atualmente. Não forçaremos a obediência de nenhum Marad Damani, exceto daqueles que violarem nossas fronteiras. E essas fronteiras são? Perguntou Egwene. Como estão atualmente delineadas, como eu. Seja mais específica, disse Egwene. Diga-me com a sua própria voz, mulher. Que fronteiras? Fortuona franziu os lábios. Obviamente, não estava acostumada a ser interrompida. Nós controlamos Altara, Amadícia, Tarabon e a planície de Almot. Tremalkin, disse Egwene. Você vai libertar Tremalkin e as outras ilhas do povo do mar. Não os listei porque não são da sua terra, mas do mar. Não são da sua conta. Além disso, não faziam parte do acordo com o dragão renascido. Ele não mencionou isso. Ele tem muita coisa na cabeça. Tremalkin fará parte do acordo comigo. Eu não sabia que estávamos fazendo tal acordo, disse Fortuona calmamente. Você precisa da nossa ajuda. Podemos partir em um instante, se eu ordenar. Como você se sairia contra aquele exército sem a nossa ajuda, que você tão recentemente me implorou para emprestar? Implorou. Pensou Egwene. Você tem noção do que acontece se perdermos a última batalha? O tenebroso quebra a roda, mata a grande serpente e tudo acaba. Isso se tivermos sorte. Se não tivermos sorte, o tenebroso refazerá o mundo de acordo com sua própria visão distorcida. Todas as pessoas estarão presas a ele em uma eternidade de sofrimento, subjugação e tormento. Estou ciente disso, disse Fortuona. Você age como se esta luta em particular, aqui, neste campo de batalha, fosse decisiva. Se meu exército fosse destruído, disse Egwene, todo o nosso esforço estaria comprometido. Tudo pode, de fato, depender do que acontecer aqui. Discordo, disse Fortuona. Seus exércitos não são vitais. São povoados pelos filhos de violadores de juramentos. Vocês lutam contra a sombra, e por isso eu lhes concedo honra. Se perdessem, eu retornaria a Seanchan e convocaria todo o poder do exército eterno vitorioso para enfrentar este horror. Ainda venceríamos a última batalha. Seria mais difícil sem vocês, e eu não desperdiçaria vidas úteis ou potenciais damanes, mas estou confiante de que poderíamos enfrentar a sombra sozinhos. Ela encontrou os olhos de Egwene. Tão fria, pensou Egwene. Ela está blefando. Só pode estar. Relatos dos olhos e ouvidos de Siwan diziam que a terra natal do Seanchan estava um caos. Uma crise de sucessão. Talvez Fortuona realmente acreditasse que o Império conseguiria enfrentar a sombra sozinho. Se fosse assim, ela estava enganada. Você lutará ao nosso lado, disse Egwene. Você fez o tratado com Rand, presumo que tenha feito seu juramento a ele. Tremalkin é nosso. Ah! Disse Egwene. E vocês nomearam um líder lá? Um dos povos do mar, para reconhecer o seu domínio? Fortuona não disse nada. Você tem a lealdade da maioria das outras terras que conquistou, disse Egwene. Para o bem ou para o mal, os Altarans e os Amadicians o seguem. Os Taraboners parecem também. Mas o povo do mar... Não tenho nenhum relato de que um único deles o apoie ou viva pacificamente sob seu domínio. Fronteiras. As fronteiras que você acabou de mencionar, como existem nos mapas, mostram Tremalkin como terra do povo do mar. Não é sua. Se o nosso tratado mantiver as fronteiras atuais como estão, você precisaria de um governante em Tremalkin para reconhecê-lo. Parecia um argumento frágil para Egwene. Os Seanchan eram conquistadores. Que importância tinham se tinham alguma legitimidade? No entanto, Fortuona pareceu considerar as palavras de Egwene. Ela franziu a testa, pensativa. Este é um bom argumento, disse Fortuona finalmente. Eles não nos aceitaram. São tolos em rejeitar a paz que oferecemos, mas de fato o fizeram. Muito bem, deixaremos Tremalkin,
mas adicionarei uma condição ao nosso acordo, como você fez. E sua condição? Vocês anunciarão através de sua torre e de suas terras, disse Fortuona. Qualquer Marat Damani que desejar vir a Eboldar e ser devidamente encoleirado deve ter permissão para fazê-lo. Você acha que as pessoas gostariam de ser encoleiras? Ela era louca. Tinha que ser. Claro que eles iriam querer, disse Fortuona. Em Seanchan, muito ocasionalmente, alguém que sabe canalizar não passa despercebido em nossas buscas. Quando descobrem o que são, vêm até nós e exigem ser encoleirados, como é apropriado. Você não forçará ninguém a se afastar de nós. Você os deixará vir. Eu prometo a você, ninguém o fará. Então você não deverá ter problemas para fazer a proclamação, disse Fortuona. Enviaremos emissários para educar seu povo sobre os benefícios do Damani. Nossos professores virão em paz, pois cumpriremos o tratado. Acredito que você ficará surpreso. Alguns verão o que é certo. Faça o que quiser, disse Egvene, divertida. Não infrinja nenhuma lei, e suspeito que a maioria permitirá seus emissários. Não posso falar por todos os governantes. E quanto às terras que você controla? Tar-Valon, você permitirá a nossos emissários. Se eles não infringirem nenhuma lei, disse Egvene, eu não o silenciarei. Eu permitiria a entrada dos mantos brancos, se eles pudessem se expressar sem levar os homens à revolta. Mas Luz, mulher, você não pode realmente acreditar. Ela parou de falar, observando Fortuona. Ela acreditava mesmo. Pelo que Egvene percebeu, sim. Pelo menos ela é sincera, pensou Egvene. Louca, mas sincera. E o Damani que você agora segura? Perguntou Egvene. Você vai deixá-los ir, se eles quiserem ser libertados. Ninguém que seja devidamente treinado desejaria isso. Isso deve ser igual para ambos os lados, disse Egvene. E quanto a uma garota que você descobre ser capaz de canalizar? Se ela não quiser ser feita Damani, você a deixará deixar suas terras e se juntar às nossas. Isso seria como deixar um Grou enfurecido solto na praça de uma cidade. Você disse que as pessoas verão a verdade, disse Egvene. Se o seu modo de vida for forte, seus ideais verdadeiros, então as pessoas os verão como realmente são. Se não virem, você não deve forçá-los. Deixe qualquer um que deseje ser livre ir em liberdade, e eu deixarei seu povo falar em Tar-Valon. Luz. Eu lhes darei moradia e alimentação gratuita, e farei o mesmo em todas as cidades. Fortuona encarou Egvene. Muitos dos nossos Suldan vieram para esta guerra na expectativa de capturar novos Damanis entre aqueles que servem à sombra. Esses Charans, talvez. Você quer que os deixemos, ou suas irmãs da sombra, livres? Para destruir, assassinar. Para ser julgado e executado, sob a luz. Por que não deixá-los ser usados? Por que desperdiçar suas vidas? O que você faz é uma abominação, disse Egvene, exasperada. Nem mesmo a Aja Negra merece isso. Os recursos não devem ser descartados de forma tão leviana. É mesmo? Perguntou Egvene. Você sabe que cada uma das suas Suldan, suas preciosas treinadoras, é uma Marat Damani. Fortuona se virou para ela. Não espalhe essas mentiras. Vamos testar, Fortuona? Você disse que os treinou. Você é um Suldan, presumo? Coloque o Adã no seu pescoço. Eu te desafio. Se eu estiver errado, ele não fará nada com você. Se eu estiver certo, você estará sujeito ao seu poder e se provará um Marat Damani. Os olhos de Fortuona se arregalaram de raiva. Ela havia ignorado as provocações de Egvene chamando-a de criminosa, mas essa acusação parecia afetá-la. Então Egvene fez questão de torcer a faca um pouco mais fundo. Sim, disse Egvene. Vamos fazer isso e testar a real força do seu comprometimento. Se você provar que é capaz de canalizar, fará o que diz que os outros devem fazer? Você se aproximará da coleira e a colocará no seu próprio pescoço. Fortuona? Você obedecerá às suas próprias leis. Eu os obedeci, disse Fortuona friamente. Você é muito ignorante. Talvez seja verdade que um Suldan possa aprender a canalizar. Mas isso não é a mesma coisa que ser um Maratá Damani, assim como um homem que pode se tornar um assassino não pode ser considerado um. Veremos, disse Egvene, quando mais pessoas do seu povo perceberem as mentiras que lhes contaram. Eu mesmo vou te destruir, disse Fortuona suavemente. Um dia, seu povo vai te entregar para mim. Você vai se esquecer de si mesmo,
e sua arrogância vai te levar para as nossas fronteiras. Eu estarei esperando. Pretendo viver séculos, sibilou Egvene. Assistirei ao seu império ruir, Fortuona. Assistirei com alegria. Ela levantou um dedo para tocar o peito da mulher, mas Fortuona se moveu com uma velocidade estonteante, sua mão agarrando-a de Egvene pelo pulso. Para alguém tão pequena, ela certamente era rápida. Egvene abraçou a fonte por reflexo. Damani, que estava por perto, ofegou, e a luz do poder único surgiu ao redor deles. Mate se colocou entre Egvene e Fortuona e a separou, mantendo uma mão no peito de cada uma. Egvene se moveu por instinto, pretendendo remover a mão dele com um fio de ar. Ela se desfez, é claro. Sangue e cinzas, que inconveniente. Ela tinha esquecido que ele estava ali. Vamos ser civilizadas, meninas, disse Mate, olhando para uma delas, depois para a outra. Não me façam jogar vocês duas no meu colo. Egvene o encarou, e Mate a encarou. Ele tentava desviar a raiva dela para si mesmo, em vez de para Fortuona. Egvene olhou para a mão dele, que estava pressionada contra o peito, desconfortavelmente perto dos seios. Fortuona também olhava para aquela mão. Mate abaixou as duas mãos, mas demorou um pouco, como se estivesse completamente despreocupado. As pessoas deste mundo precisam de vocês dois, e precisam de vocês sensatos, estão me ouvindo? Isso é maior do que qualquer um de nós. Quando vocês lutam entre si, o tenebroso vence, e ponto final. Então parem de se comportar como crianças. Teremos muitas palavras sobre isso esta noite, Knotai, disse Fortuona. Eu adoro palavras, disse Mate. Existem algumas palavras deliciosamente bonitas por aí. Sorria. Essa sempre me soou como uma palavra bonita. Você não acha? Ou, talvez, as palavras prometo não matar Egvene agora por tentar me tocar, a Imperatriz, que eu viva para sempre, porque realmente precisamos dela pelas próximas 2 semanas ou algo assim. Ponto. Ele olhou para Fortuona incisivamente. Você se casou mesmo com ele? Perguntou Egvene para Fortuona. Sério? Foi um evento incomum, respondeu Fortuona. Ela se sacudiu e então lançou um olhar furioso para Egvene. Ele é meu e não pretendo libertá-lo. Você não parece o tipo de pessoa que libera algo depois de ter as mãos nele, disse Egvene. Matrin não me interessa no momento. Seu exército sim. Você vai lutar ou não? Eu lutarei, disse Fortuona. Mas meu exército não está sujeito a você. Peça ao seu general que nos envie sugestões. Nós as consideraremos. Mas vejo que você terá dificuldade em defender o Val contra o invasor sem um número maior de seus Marathi-Damani. Enviarei alguns dos meus Suldam e Damani para proteger seu exército. É tudo o que farei por enquanto. Ela começou a caminhar de volta para seu povo. Venha, Knotai. Não sei como você caiu nessa, disse Egvene baixinho para Mate. Não quero saber. Farei o que puder para ajudar a libertar você, quando terminarmos de lutar. É muita gentileza sua, Egvene, disse Mate. Mas eu consigo lidar com isso sozinho. Ele correu atrás de Fortuona. Era o que ele sempre dizia. Ela encontraria um jeito de ajudá-lo. Ela balançou a cabeça, retornando para onde Gavin a esperava. Leovin se recusará a vir, embora Egvene esperasse que ela gostasse de ver alguns dos que vinham de sua terra natal. Precisamos mantê-los à distância, disse Gavin suavemente. Concordo, disse Egvene. Você ainda lutará ao lado do Seanchan, apesar do que eles fizeram. Contanto que mantenham os canalizadores de Charon ocupados, sim. Egvene olhou para o horizonte, para Rand e para a luta poderosa em que ele devia estar envolvido. Nossas opções são limitadas, Gavin, e nossos aliados estão diminuindo. Por enquanto, quem estiver disposto a matar Trollocs é um amigo. É isso. A linha andorana cedeu, e os Trollocs avançaram, feras rosnando com hálito fétido que se turvava no ar frio. Os alabardeiros de Elaine, ali perto, se desvencilharam, tropeçando uns nos outros para escapar. Os primeiros Trollocs os ignoraram, uivando e saltando sobre eles para dar espaço para que mais sangue jorrasse pela abertura, como o sangue escuro de um corte na carne. Elaine tentou reunir as poucas forças que lhe restavam. Sentia como se Saidar fosse escapar a qualquer momento, mas os homens lutando e morrendo não seriam mais fortes do que ela naquele momento. Todos estavam lutando a maior parte do dia. De alguma forma, encontrando forças para tecer, ela torrou os primeiros Trollocs com bolas de fogo, interrompendo o fluxo através da ferida nas linhas humanas. Listras brancas, flechas do arco de Birgitte, seguiram.
Trollocs gorgolejaram, arranhando seus pescoços onde as flechas atingiram. Elaine desferiu golpe após golpe a cavalo, com as mãos cansadas agarradas à sela enquanto piscava os olhos que pareciam pesados. Trollocs mortos tombaram, formando uma crosta sobre o buraco, impedindo os outros de passarem. Tropas da reserva se levantaram aos tropeços, tomando terreno e empurrando os Trollocs para trás. Elaine expirou, vacilante. Luz. Ela se sentiu como se tivesse sido forçada a correr ao redor de Caemlyn enquanto puxava pesos de chumbo. Mal conseguia sentar-se ereta, quanto mais segurar o poder único. Sua visão escureceu, depois escureceu ainda mais. O som desapareceu em seus ouvidos. Então, escuridão. O som voltou primeiro. Gritos distantes, clangores. Uma trombeta muito fraca. Os uivos dos Trollocs. Trovões ocasionais dos dragões. Eles não estão atirando com tanta frequência, pensou ela. A Ludra havia se movido para um ritmo nos disparos. Basheri recuaria uma seção das tropas e os deixaria descansar. Os Trollocs passariam em massa, e os dragões os bombardeariam por um curto período. Enquanto os Trollocs tentavam se aproximar e destruir os dragões, a cavalaria entraria e os esmagaria pelos flancos. Matou muitos Trollocs. Esse era o trabalho deles, matar Trollocs. Muito lento, ela pensou. Muito lento. Elaine se viu no chão, com o rosto preocupado de Birgitte pairando sobre ela. Ah, Luz, murmurou Elaine. Eu caí. Nós pegamos você a tempo, murmurou Birgitte. Você caiu em nossos braços. Vamos, estamos recuando. Eu. Birgitte levantou uma sobrancelha para ela, esperando a discussão. Era difícil fazer uma, deitada de costas a poucos passos da linha de frente. Saidar havia fugido dela, e ela provavelmente não conseguiria se apossar dela novamente, mesmo que sua vida dependesse disso. Sim, disse ela. Eu deveria dar uma olhada em Basheri. Muito sábio, disse Birgitte, acenando para o guarda ajudar Elaine a subir no cavalo. Ela hesitou. Então. Você se saiu bem aqui, Elaine. Eles sabem como você lutou. Foi bom para eles verem. Eles começaram uma viagem apressada pela retaguarda. Aquela era muito superficial. A maioria dos soldados estava comprometida com a luta. Precisavam vencer antes que o segundo exército Trolloc chegasse, e isso significava lançar tudo o que tinham contra aquela força. Ainda assim, Elaine ficou surpresa com as reservas esgotadas, o pequeno número que poderia ser poupado para rodar da linha de frente e descansar. Quanto tempo fazia? As nuvens haviam encoberto o céu aberto que frequentemente a acompanhava. Isso parecia um mau sinal. Malditas nuvens, murmurou ela. Que horas são? Talvez 2 horas antes do pôr do sol, disse Birgitte. Luz. Você devia ter me mandado voltar para o acampamento horas atrás, Birgitte. A mulher a encarou, e Elaine se lembrou vagamente de tentativas de fazer exatamente isso. Bem, não adiantava discutir sobre isso agora. Elaine estava recuperando um pouco das forças e se forçou a sentar-se com as costas eretas em seu cavalo enquanto era conduzida ao pequeno vale entre colinas perto de Cairhien, onde Basheri dava ordens de batalha. Ela cavalgou até o posto de comando, sem confiar que suas pernas a sustentariam, e permaneceu na cela enquanto se dirigia a Basheri. Está funcionando. Ele olhou para ela. Presumo que não posso mais contar com você na linha de frente. Muito fraco para canalizar agora. Me desculpe. Você durou mais do que deveria. Ele fez uma anotação nos mapas. Que bom. Acho que você foi a única coisa que impediu o flanco leste de entrar em colapso. Vou precisar enviar mais apoio para lá. Está funcionando. Vá dar uma olhada, disse Basheri, apontando para a encosta. Elaine cerrou os dentes, mas empurrou Monshadov para um lugar onde pudesse encontrar uma posição vantajosa. Ela ergueu o espelho com dedos que tremiam muito mais do que ela gostaria. A força Trolloc atingiu sua linha de defensores curvada. O resultado natural disso foi a infantaria recuando, a tigela se invertendo conforme os Trollocs avançavam. Isso fez com que os proles da sombra sentissem que estavam em vantagem e os impediu de perceber a verdade. À medida que avançavam, a linha de infantaria se fechou e cercou os flancos dos Trollocs. Ela havia perdido o momento mais importante, quando Basheri ordenou que os Aiel atacassem. A rápida investida para atingir os Trollocs por trás funcionou como esperado. As forças de Elaine cercaram completamente os Trollocs. Um enorme círculo de criaturas da sombra se contorcendo lutava contra a força que a cercava, pressionando-os para restringir seus movimentos e sua capacidade de lutar.
Estava funcionando. Leve, sim. Os Aiel se lançaram contra os flancos traseiros dos Trollocs, massacrando-os. A corda havia sido puxada. Qual deles estava tocando aquelas trombetas? Eram trombetas de Trolloc. Elaine procurou entre os proles das sombras, mas não conseguiu encontrar os que tocavam as trombetas. Ela avistou alguns Mirdraal mortos perto das fileiras Aiel. Um dos dragões de Aludra, preso à sua carroça e puxado por uma parelha de cavalos, estava com os cavaleiros do bando. Eles estavam posicionando as carroças em diferentes topos de colinas para atirar nos Trollocs. Elaine. Birgitte disse. Ah, desculpe, disse Elaine, abaixando o espelho e entregando-o ao seu guardião. Dê uma olhada. Está indo bem. Elaine. Sobressaltada, ela percebeu o quanto a guardiã estava preocupada. Elaine se virou, seguindo o olhar da mulher para o sul, muito além dos muros da cidade. Aquelas trombetas soando eram tão suaves que Elaine não percebera que vinham de trás. Oh, não! Elaine disse, erguendo apressadamente seu espelho. Ali, como uma imundície negra no horizonte, aproximava-se o segundo exército Trolloc. Basheri não disse que eles só deveriam estar aqui amanhã? Perguntou Birgitte. No mínimo. Não importa, disse Elaine. De um jeito ou de outro, eles estão aqui. Precisamos nos preparar para virar aqueles dragões para o outro lado. Envie a ordem para Talmanes e encontre o Lord Tan Altor. Quer os homens de 2 rios armados e prontos. Luz. Os besteiros também. Temos que deter aquele segundo exército, de qualquer maneira possível. Basheri, pensou ela. Preciso contar ao Basheri. Ela girou Monshadov, movendo-se tão rápido que ficou tonta. Tentou abraçar a fonte, mas ela não veio. Estava tão cansada que teve dificuldade para segurar as rédeas. De alguma forma, ela conseguiu descer a colina sem perder o ritmo. Birgitte havia saído para transmitir suas ordens. Boa mulher! Elaine cavalgou até o acampamento e encontrou uma discussão em andamento. Não vou ouvir isso! Gritou Basheri. Não vou ficar parado sendo insultado no meu próprio acampamento, cara. O alvo de seu desprezo era ninguém menos que Tan Altor. O homem de 2 rios, firme, olhou para Elaine e seus olhos se arregalaram, como se estivesse surpreso em vê-la ali. Majestade, disse Tan. Disseram-me que ainda estava no campo de batalha. Ele se virou para Basheri, que ficou vermelho. Eu não queria que você fosse até ela com... Chega, disse Elaine, cavalgando Monshadov entre eles. Porque Tan, logo ele, estava discutindo com Basheri. Basheri, o segundo exército Trolloc está quase chegando. Sim, disse Basheri, respirando fundo. Acabei de receber uma mensagem. Luz, isso é um desastre, Elaine. Precisamos sair pelos portais. Nós exaurimos as Kingswomen na nossa investida até aqui, Basheri, disse Elaine. A maioria mal consegue canalizar o suficiente para aquecer uma xícara de chá, quanto mais para construir um portal. Leve, e eu não consegui esquentar o chá. Ela forçou a voz a permanecer firme. Isso fazia parte do plano. Isso mesmo, disse Basheri. Ele olhou para o mapa. Deixe-me pensar. A cidade. Vamos recuar para dentro da cidade. E dar tempo para os engendros das sombras descansarem, se reunirem e nos atacarem, perguntou Elaine. É isso que eles provavelmente estão tentando nos forçar a fazer. Não vejo outra escolha, disse Basheri. A cidade é nossa única esperança. A cidade, disse Talmanes, apressando-se e ofegando. Você não pode estar falando em recuar para a cidade. Por que não? Perguntou Elaine. Majestade, nossa infantaria acabou de cercar um exército Trolloc. Eles estão atacando com unhas e dentes. Não temos mais reservas e nossa cavalaria está exausta. Jamais conseguiríamos nos retirar dessa luta sem sofrer pesadas perdas. Então nossos sobreviventes ficariam entrincheirados na cidade, presos entre 2 exércitos da sombra. Luz, sussurrou Elaine. É como se tivessem planejado. Acho que planejaram, disse Tan suavemente. De novo não, berrou Basheri. Ele não parecia nem um pouco consigo mesmo, embora ela soubesse que os saldianos podiam ter temperamentos explosivos. Basheri quase parecia outra pessoa. Sua esposa se aproximou dele, de braços cruzados, e ambos confrontaram Tan. Diga o que você pensa, Tan, disse Elaine. Basheri começou, mas Elaine levantou a mão. Ele sabia, Majestade, disse Tan suavemente. É a única coisa que faz sentido.
Ele não estava usando o Zael para patrulhar. O quê? Disse Elaine. Claro que sim. Eu li os relatórios dos olheiros. Os relatórios são falsos, ou pelo menos adulterados, disse Tan. Conversei com Bael. Ele disse que nenhum dos seus Zael foi enviado em patrulha nos últimos dias da nossa marcha. Disse que achava que meus homens estavam fazendo isso, mas não era verdade. Conversei com Arganda, que achou que os mantos brancos estavam fazendo isso, mas Galad disse que era o bando. Não fomos nós, disse Talmanes, franzindo a testa. Nenhum dos meus homens foi usado para patrulha. Todos os olhos se voltaram para Bashere. Quem, perguntou Elaine, está protegendo nossa retaguarda, Bashere? Eu. Ele ergueu os olhos, a raiva voltando a explodir. Tenho os relatórios em algum lugar. Mostrei para você, e você os aprovou. É tudo perfeito demais, disse Elaine. Sentiu um arrepio repentino, bem no meio das costas. Espalhou-se por todo o corpo, uma onda de vento gelado soprando em suas veias. Eles estavam presos, perfeitamente. Canalizadores correndo até a exaustão, soldados comprometidos com uma batalha corpo a corpo, um segundo exército deixado para se aproximar secretamente um dia antes de onde relatórios falsificados diziam que estariam. Davron Bashere era uma amiga das trevas. Bashere está dispensado do serviço, disse ela. Mas... Ele gaguejou. Sua esposa pôs a mão em seu braço, olhando para Elaine com fogo nos olhos. Bashere apontou o dedo para Tan. Eu enviei os homens de 2 rios. Tan Altor deve ser o culpado. Ele está tentando distraí-lo, majestade. Talmanes, disse Elaine, sentindo frio até os ossos. Mande 5 redarms colocarem Lord Bashere e sua esposa sob guarda. Bashere soltou uma série de palavrões. Elaine ficou surpresa com a calma que sentia. Suas emoções estavam entorpecidas. Ela observou ser arrastado para longe. Não havia tempo para isso. Reúnam nossos comandantes, disse Elaine aos outros. Galad, Arganda. Acabem com aquele exército Trolloc acima da cidade. Espalhem a notícia para os homens. Lancem tudo o que temos nesta batalha. Se não conseguirmos esmagar os Trollocs na próxima hora, morreremos aqui. Talmanes, esses dragões não podem ser muito úteis contra os Trollocs agora que estão cercados. Você corre o risco de atingir nossos homens. Mande a Ludra mover todas as carroças de dragões para a colina mais alta para atacar o novo inimigo que vem do sul. Diga a Ogier para formar um cordão de isolamento ao redor da colina onde os dragões estão. Não podemos permitir que eles sejam danificados. Tan, posicione seus arqueiros de 2 rios nas colinas ao redor. E faça a Legião do Dragão formar as linhas de frente, besteiros na liderança e cavalaria pesada atrás. Se houver força leve, isso será suficiente para nos dar tempo de acabar com os Trollocs cercados. Seria por pouco. Luz. Se aquele segundo exército cercasse seus homens. Elaine respirou fundo e se abriu para saidar. O poder único a inundou, embora ela só conseguisse conter um fio d'água. Podia agir como se não estivesse exausta, mas seu corpo sabia a verdade. Ela os lideraria de qualquer maneira.